Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica ela está em festa, porque nós estamos comemorando o martírio de São Tomé. Pouco se sabe da vida de São Tomé. Mas Tomé foi aquele que foi chamado por Jesus, ele faz parte do grupo dos 12 apóstolos e neste chamado ele seguiu nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante que nós precisamos fazer, entender quando nós comemoramos um apóstolo, é entender que dos 12, para poderem testemunhar Jesus, era necessário que eles pudessem ter convivido com Jesus, ou seja, conviveram com Jesus durante 3 anos, porque Jesus começou o seu ministério de pregar o Evangelho aos 30 anos, e aí é que eles chamam os apóstolos. E depois de 3 anos, Jesus morre na cruz e ressuscita e depois ele vai para o céu. Então a condição para que os apóstolos, fossem testemunhas de Jesus Cristo, era preciso que tivesse convivido, como eu acabei de falar, eles teriam que ter visto os milagres, eles teriam que ter ouvido as pregações de Jesus, eles teriam que ter visto Jesus morto e Jesus ressuscitado. Essa era a condição. Quando Jesus ele ressuscitou, infelizmente Tomé não estava na hora. Infelizmente as pessoas costumam muito dizer que Tomé era um homem que não tinha fé e aquela coisa toda. A questão da vida de Tomé e dessa passagem do Evangelho não está relacionada somente porque Tomé, na hora em que ele chegou, porque Jesus tinha ido e aparecido ali para os apóstolos no cenáculo, e Tomé não estava no momento. Então, na hora que Tomé chegou, ele não viu Jesus. Os apóstolos disseram: vimos o Senhor. Ele disse: mas eu não vi. E para eu ver, e para eu acreditar, eu preciso vê-lo. Porque Tomé também precisaria dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo no futuro. Claro que Tomé não tinha consciência no momento dessa questão, mas ele quis ver com os próprios olhos. E aí, como está dizendo aqui no Evangelho, 8 dias depois,
os discípulos se encontravam de novo, reunidos em casa, e Tomé estava com eles agora. Graças a Deus, Tomé estava. E aí Tomé teve a graça de encontrar o Senhor. Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Jesus se dirige para Tomé e diz para ele: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aí Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Agora, Tomé, ele professa a fé dele em nosso Senhor Jesus Cristo, não mais como aquela fezinha, me desculpe eu dizer assim, mas uma fé concreta. Ele está vendo o ressuscitado. E ao ver o ressuscitado, ele fala: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus repreende ele e diz: acreditaste porque me viste? Que é uma pergunta. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que crerem sem terem visto. Agora, Jesus já pensa no futuro. Ele vai pensar em mim e vai pensar em você. Nós passaremos a acreditar que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, a partir do testemunho dos apóstolos. E uma das características que nos leva a acreditar realmente na existência de nosso Senhor Jesus Cristo é que Tomé, junto com os outros, morreram proclamando, anunciando essa verdade. Jesus é o Filho de Deus. Nós convivemos com Ele. Nós vimos Ele morto. Ele disse que Ele iria ser entregue nas mãos dos homens, que Ele iria ser torturado e que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E tudo isso aconteceu. E eles ainda viram Jesus subindo aos céus. Eu nunca vi Jesus. E eu garanto que você também não viu. Talvez até você tenha até dito assim: não, mas eu estava rezando, eu tive uma visão e tal. Ainda que você tivesse visto Jesus nesta visão, talvez até poderia se dizer até que não poderia ser verdade. Jesus quer que nós creiamos nele, diante do que foi revelado na Sagrada Escritura e diante do que os apóstolos falaram. É assim que Jesus quer que nós creiamos, não é de outra forma. É verdade que tiveram santos, que tiveram visões, que viram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês podem ver que são poucos, não são todos. São poucos os que tiveram essa graça. E que graça que eles tiveram. Mas eu repito mais uma vez para você: nós não cremos em Jesus simplesmente porque nós não o vimos, ou porque eu fiz um pedido e aí aquele pedido foi realizado, aí agora eu creio em Jesus, ou simplesmente porque eu tive, sabe lá o quê? Nós cremos naquilo que está escrito, que foi revelado. Aí São Paulo vai dizer que nós cremos no que nós não vemos, no invisível. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar que a fé ela consiste justamente nisso, em crer em algo que nós não vimos. Agora, uma questão que é verdadeira, que é verdade. No dia em que nós, que professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que fomos batizados, nós que fazemos parte da Igreja Católica, um dia quando nós fecharmos os olhos, aí nós o veremos como Ele é. E assim que São Paulo vai dizer para nós, que um dia nós veremos o Senhor como Ele é. Eu não fico
pedindo para ver Jesus, que Jesus apareça. Eu não fico pedindo para que Jesus faça alguma coisa na minha vida para que eu possa crer. Eu já creio, meus irmãos. Eu creio. Tendo saúde ou doença, levando uma vida boa ou não, eu creio em Jesus. Sendo perseguido ou na perseguição, eu creio em Jesus Cristo. É meu Senhor e meu Deus. Porque eu aguardo ansiosamente o dia em que eu passar desta vida para outra. Aí os meus olhos verão Ele como Ele é. Aí eu contemplarei, eu e você, nós contemplaremos a Santíssima Trindade. Contemplaremos e veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei como vai se dar isso, mas eu creio. Eu termino essa homilia perguntando para você: o que tem levado você a crer em nosso Senhor? O que tem levado? Porque se você disser que você crê em Jesus só porque Ele deu coisas para você, e no dia que Ele não der, como vai ser? Você vai entrar em crise? E aqui é uma das coisas que os ateus, esses professores que tem por aí, que não creem em Deus, os cientistas, eles só creem em vento. E eles querem que Deus se revele e mostre para eles poderem acreditar. Só que Deus não vai dar esse gostinho para eles, não. Não vai dar. É preciso crer. É preciso ter fé. É a fé que nos leva a acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. E diga comigo: eu creio. Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.